primeira-ministra que durou menos do que uma alface. O mote foi dado pela Economist. Retirem-se os 10 dias de luto pela morte da rainha e Liz Truss só esteve em controle durante 7 dias. É o prazo de validade de uma alface. O que é que se passa no Reino Unido? Vai ser esta a jogada da semana, na segunda parte, e há uma carta prometida para Boris Johnson. E como aqui não nos demitimos de seguir as regras, para já há naipes fora do baralho, claro, estamos muito queridos, ou querida, Susana Peralta, com umas copas para Pedro Nuno Santos. Queres quase agradecer-lhe pela venda da TAP? Sim, eu queria dar as minhas copas a Pedro Nuno Santos por finalmente ter tomado a decisão certa relativamente à TAP, que é a de vender a TAP, porque de facto nós não temos dinheiro, o país não, enfim, não é muito rico. Tem saído das notícias ontem e hoje esta questão dos supermercados estarem a meter as latas de atum em caixas daquelas que estão nas lojas de materiais eletrónicos, quando nós vamos comprar, já ninguém compra CDs, mas uma pena ou assim, aquilo está fechado naquelas caixas. Exatamente, porque as pessoas estão a roubar atum e outras coisas, portanto, porque de facto têm fome. E isso mostra que nós temos de ter muito cuidadinho com a maneira como gastamos o dinheiro público e temos de usar onde ele é útil, e certamente ele é útil a dar dinheiro às pessoas para se conseguirem alimentar e para conseguirem alimentar os filhos, e não é para salvar a TAP, e portanto estou muito contente. Nós íamos vender a TAP. Agora, eu julgo que há algo que... Já agora, Pedro Nuno Santos, que tinha dito para o bem e para o mal, a TAP é do povo português, enfim, coisas assim, não é? Estas grandes tiradas do ministro Pedro Nuno Santos, ainda bem que ele agora mudou de ideias e, portanto, os meus corações são mesmo sentidos. O que eu gostava que ele explicasse era o seguinte: se a TAP tivesse ido à falência nos idos de 2020, no tempo do pico da pandemia, quando, de facto, enfim, estava sem negócio e, por isso, os seus problemas estruturais se manifestavam, porque a TAP não ficou deficitária por causa da pandemia, a TAP já era deficitária, mas de facto ficou a pandemia, ficou com a corda na garganta e, portanto, nessa altura teria sido natural ir à falência. Teria acontecido algo que seria semelhante àquilo que vai acontecer agora, porque a massa falida da TAP ia ser comprada por alguém, os aviões não iam ficar ali a apodrecer no aeroporto Humberto Delgado. E, portanto, a diferença entre esse cenário e este cenário que nós estamos a viver agora foi que, entretanto, houve dinheiro nosso, cerca de 4 mil milhões de euros pelo menos, mais aquilo que gastámos em layoff, etc., dos funcionários da TAP, que foi usado para resgatar, não a TAP, mas os credores da TAP. Ou seja, a grande diferença entre esse cenário e este cenário agora, bom, obviamente vai haver uma diferença de preço e as contas serão feitas no fim, dificilmente vamos ser reembolsados por aquilo que lá metemos. Mas o mais importante de tudo é saber quem é que ficou a ganhar por a TAP não ter sido vendida naquela altura enquanto empresa falida, porque com a empresa falida, de facto, podia fazer default e não pagar a dívida, e neste momento que, enfim, supostamente é vendida limpa desses problemas, e, portanto, eu gostava que um dia nós ainda ficássemos a saber a verdade. Quem é que nós resgatámos com este suposto resgate da TAP? Essa é a minha pergunta, Susana, com as copas para Pedro Nuno Santos. Ficaram a ganhar os credores. Não, é evidente, mas quem são eles? Não sabemos. Pois. Quem comprou a dívida da TAP podem ser investidores institucionais, não sabemos. Não sabemos. Mas há quem saiba. Não, claro, isso é o que eu estou a perguntar. Eu completo a outra metade do coração quando Pedro Nuno Santos nos disser isso. Já vamos voltar a falar de Pedro Nuno Santos. Não, só um ponto rápido. E ficaram a ganhar parcialmente, eu digo parcialmente, os antigos acionistas, porque se não tivesse deixado de ser acionistas naquela altura, poderiam ter ganho mais dinheiro com uma venda posterior. Mas, de qualquer modo, não perderam dinheiro com a TAP. Jorge Fernandes, mas os portugueses perderam. Queres assistir aqui também a Susana rapidamente? Assisto a Susana com veemência. Acho que Pedro Nuno Santos merece copas por ter vendido a TAP, ou enfim, ter decidido vender a TAP, apesar do chefe dele, o António Costa, ter dito que os aviões eram as nossas caravelas, nestas alusões vagamente foleiras aos descobrimentos. No entanto, e queria deixar aqui também uma nota, o ex-CEO da TAP, que Pedro Nuno Santos despediu, não é? E disse que era um incompetente, o Antonaldo Neves, foi escolhido esta semana para CEO da Etihad, e portanto todos sabemos que estas companhias do Golfo são companhias de segunda, ao lado da grande TAP que Pedro Nuno Santos quer defender, e portanto isto é um crime autêntico no momento em que o país vive. Queimaram-se
3 mil ou 4 mil milhões de euros, e eu nem tenho palavras, quer dizer, a Marcelo Rebelo de Sousa dizia que queria acabar com a pobreza em Portugal até 2026, ao fim do mandato dele, mas aparentemente António Costa não está a cooperar minimamente. Tudo isto é lamentável, mas vamos nos livrar da TAP o mais depressa possível e felizmente Pedro Nuno Santos, apesar de tudo, foi travado por mais deslates pela União Europeia, porque senão sabe-se lá o que é que aconteceria. Muito rapidamente, não sei se são também umas copas, Susana Peralta, para a questão das incompatibilidades. Pedro Nuno Santos foi explicar-se esta semana no Parlamento. Eu julgo que com a questão das incompatibilidades, o que eu gostava mesmo era que nós tivéssemos uma lei e que depois essa lei fosse cumprida, e que não tivéssemos uma lei e depois pareceres da PGR que dizem que afinal a lei é para cumprir, mas mais ou menos e tal, quando dá, não é? Quando é possível. Sem interpretações literais. Portanto, quer dizer, se nós não temos uma lei para interpretar literalmente, então serve para quê? E repara, estamos num terreno extremamente pantanoso, porque Portugal tem problemas graves de confiança nas instituições, e portanto este era um terreno em que nós tínhamos de ser absolutamente cuidadosos. Esse é o ponto, quer dizer, e de facto esta grande confusão com esta lei das incompatibilidades, e agora afinal Marcelo já vem dizer que não, que a lei é para alterar. Eu admito que a lei não seja a ideal, atenção, mas quer dizer, isso não interessa. Primeiro cumpre-se e depois eventualmente altera-se. Agora, termos estes regimes todos de exceção e termos o ministro no Parlamento com aquela conversa a falar da empresa familiar e do pai e da irmã e do 0,5%, que ele até achava que era 1%, mas afinal era... Quer dizer, obrigado, eu admito perfeitamente que Pedro Nuno Santos não tenha qualquer espécie de poder de decisão com o 0,5% da empresa do pai, mas, por amor de Deus, a questão não é essa, a questão é uma lei, cumpram a lei e mudem a lei depois a posteriori, mas entanto quem está afetado por essa lei tem que a cumprir, porque é assim com os cidadãos, peço desculpa, comuns, não é? Portanto, se há uma lei que vai ser alterada, entretanto, as ações que eu cometer ao abrigo de uma determinada lei, enfim, eu estou limitada por essas ações e terei que pagar por elas. E, portanto, de facto, parece-me que isto tudo é uma grande tristeza e é, sobretudo, para além da questão de Pedro Nuno Santos, um péssimo serviço à democracia portuguesa. João Marcos de Almeida? Eu queria ir ainda um passo mais à frente da Susana e dizer que isto não é só uma questão de lei. Isto também é uma questão de bom comportamento político, de sensatez política e de julgamento político. Eu, se alguma vez fosse ministro e o meu pai tivesse uma empresa, a primeira coisa que eu faria era dizer ao meu pai: nunca, enquanto eu for ministro, faça qualquer concurso com o Estado. Nunca. E depois apresenta a lei. Isto é uma questão de bom comportamento democrático, é uma questão de qualidade da democracia que vai muito para além da lei. Eu estou completamente de acordo. O grande problema em Portugal, e isto tanto se aplica ao PS como ao PSD, aos partidos do governo, acho que mais ao PS, mas também se aplica ao PSD, e a nível camarário também, é que faz-se muito dinheiro à sombra do Estado. E os conhecimentos políticos são vistos por muita gente como uma maneira de conseguir contratos com o Estado. Essa é que é a verdade. A quantidade de histórias que há de empresas, de familiares, de ministros, que fazem contratos com o Estado e sem sequer haver concurso, é uma coisa impressionante que mostra um comportamento sistemático. Lamento, isto é um comportamento estrutural que é gravíssimo e duvido que só uma lei consiga resolver isto. E agora passamos para outra carta, Ouros. Sai Ouros, Luís Aguiar Conraria, para a redução da dívida. Queres começar aí, mas acabar, na verdade, em Luís Montenegro. Isto é mais ou menos a dívida e Luís Montenegro entram num bar e um deles fica obcecado. Bem, ou um deles acusa o PS de estar obcecado com a dívida. Pois isto aqui é um trunfo ou um naipe a Miguel Pinheiro, do bom e do mau e do vilão, que ele muitas vezes usa o bom como desculpa para falar mal do que está ali à volta. E portanto aqui passou-se o mesmo. Portanto, eu queria aqui uma carta escura para Montenegro, como já não havia disponíveis. Ficou uma carta vermelha, uns ouros para a redução prevista da dívida, mas o objetivo disto é realmente chamar a atenção do discurso e das intervenções de Montenegro a acusar o PS de ter como coroa de glória as suas contas públicas saudáveis e depois queixar-se que essa coroa de glória se traduz num empobrecimento generalizado em todos os setores sob a responsabilidade do Estado. E diz que as contas certas do PS são folclore político.
É evidente que há aqui algum folclore no sentido de propaganda, mas se há coisa que eu não gosto mesmo, especialmente em responsáveis do PSD, que têm o grande mérito de nos terem tirado, o governo do PSD que teve o grande mérito de nos ter resgatado o país na altura da Troika, é desvalorizarem, é ver responsáveis do PSD a desvalorizarem a questão da dívida pública e dos déficits baixos. Quer dizer, por amor de Deus, parem com isto. Olhem para a necessidade de termos contas públicas saudáveis, ou seja, ter uma dívida pública a descer rapidamente. A nossa dívida é superior a 100% do PIB, caramba. Estamos a falar de recessões para 111. Mas olhem para isto como a lei da gravidade. É para cumprir, acabou-se. Quando alguém planeia construir um avião, um parapente, seja o que for, tem de terem atenção à lei da gravidade que vai puxar para baixo. E, portanto, não são as contas certas que provocam o empobrecimento dos serviços ou que provocam a degradação dos serviços. Não, podem ser más políticas, pode ser não se usar bem o dinheiro que se tem, e acho essas críticas todas legítimas. Agora, passarem a imagem de que a questão das contas certas é uma opção política e que podíamos ter a opção de aumentar a dívida e de não reduzir tanto o déficit, acho isso grave e acho que é pena que o PSD continue com esse discurso e já devíamos ter aprendido. E, aliás, já vamos ver as consequências práticas desse tipo de discurso quando na segunda parte discutirmos a situação do Reino Unido. Vamos sim. Jorge Fernandes, passamos agora para a tua carta de espadas, que é para o chefe da diplomacia europeia. Josep Borrell disse que a maior parte do mundo é uma selva comparando com o jardim que é a Europa. Isto foi num discurso na inauguração de um programa universitário que tem como objetivo criar a próxima geração de diplomatas europeus. E espadas, porquê? Espadas negríssimas. Bem, o José Borrell é um velho conhecido meu de outras andanças, enfim, quando andava a estudar, e nunca foi uma pessoa muito brilhante, e arranjaram-lhe finalmente este lugar como compensação por uma carreira política vagamente falhada, mas enfim. Este discurso que ele fez tem dois problemas evidentes. O primeiro é a óbvia xenofobia e racismo. Este tipo de comentários são absolutamente inaceitáveis, é inacreditável, simplesmente. O segundo é a ideia de que apenas existe democracia, liberdade e justiça dentro da União Europeia. A ideia, aliás, isto foi muito badalado durante o Brexit, em que foi pintado um quadro de horrores fora da União Europeia. Parece que a União Europeia é o único local do mundo onde existem liberdades, igualdade, em que as pessoas, para onde há imigrantes, e todo o resto do mundo é uma selva, xenófoba, etc. E quer dizer, e não é por acaso que este discurso foi feito no contexto em que tu mencionaste, Vanessa, o contexto da abertura do ano académico do Colégio da Europa, que é um sítio onde é formada a elite burocrática, grande parte da elite burocrática da Europa, enfim, da União Europeia, que é uma verdadeira madraça do projeto. Eu digo madraça porque lá formam-se verdadeiros talibãs, não é? Quer dizer, aquilo há umas visões religiosas e quase místicas, as pessoas têm acesso a místicos sobre a União Europeia. O Jorge está quase a aderir ao Chega. Não estou nada a aderir ao Chega, o problema é esse, precisamente. Parece o Farage a falar do Colégio de Bruges. Não é nada. Mas quer dizer, o problema daquilo é que de facto aquilo quer dizer, eu conheço várias pessoas, tenho inclusive alguns amigos que passaram por lá. Não é? Eu também tenho vários ex-colegas que passaram por lá. Quer dizer, também há coisas irritantes, é verdade, e há uma certa ortodoxia. Mas madraça, caramba! Não, madraça no sentido, quer dizer, a esmagadora maioria das pessoas tornam-se fanáticos do projeto. Aliás, existe um romance giríssimo de um austríaco chamado Robert Manesse, chamado A Capital, em que ele ilustra a União Europeia e toda a burocracia europeia. E quer dizer, a questão é a seguinte: ser contra a União Europeia, mas não é rigoroso. Jorge. Enfim, mas isso é bastante normal nas burocracias, não é? Há sempre E precisamente há uma dimensão sempre um bocado de seita naquilo, de brainwashing, para aquilo funcionar. Exatamente. Nem sequer estou a dizer que é mau, atenção. Exatamente, mas o ponto aqui é um bocado, olha, fazendo uma analogia, é quase como aquelas pessoas, alguns americanos que acham que apenas nos Estados Unidos existe liberdade e democracia. E quer dizer, existem muitos jardins do mundo. O Japão, os Estados Unidos, a Noruega, a Suíça. O que o Borrell disse é grave, tens toda a razão. Mas o que é que tem a ver com Bruges e com os funcionários da Comissão Europeia?
Não, quer dizer, não é com os comissários diretamente, mas é aquela a visão que ele deu é uma visão muito comum entre pessoas que trabalham na União Europeia. Aliás, essa visão foi, durante a discussão do Brexit, foi extensamente dada, por exemplo, sobre a imigração. Quer dizer, a ideia de que apenas é possível existir imigração com I dentro da União Europeia não é verdade. Quer dizer, os Estados Unidos são o país com mais imigração do mundo e não estão na União Europeia. A ideia de que saem da União Europeia estão isolados do mundo. E, portanto, a ideia que o Borrell passou é a ideia clássica dos burocratas, a ideia em que ele faz uma analogia perfeita entre Europa, União Europeia e democracia e liberdade. Mas, quer dizer, eu lamento informar, mas existem N países eu sou completamente europeísta, mas existem N países em que existe democracia, liberdade, justiça, tudo. Quer dizer, a União Europeia não tem um monopólio disto. Portanto, para Jorge Fernandes, parece que o chefe da diplomacia europeia não sai do jardim, enfim, de quatro paredes. E há aqui, há aqui ainda uma carta de pausa a faltar. João Marcos de Almeida, para o Congresso do Partido Comunista da China, para ti, uma coroação imperial merecedora de uma carta negativa. Exatamente. E agora vou a um sítio onde não há democracia e sobre isso não há dúvida nenhuma. Eu achei aquele Congresso e as imagens do Congresso uma coisa verdadeiramente extraordinária. Aliás, pareciam imagens de outro tempo, completamente de outro tempo. Que aquilo tem, a coreografia daquele Congresso é muito interessante porque por um lado, é a coroação do Imperador, não há dúvida nenhuma. O Imperador foi coroado em Pequim. Depois tem aquela foice e o martelo em grande plano, quer dizer, é uma coisa do século XX ainda. Eu até já me tinha esquecido que o Partido Comunista Chinês ainda tinha a foice e o martelo, à boa maneira marxista-leninista. Mas depois, finalmente, uma pessoa olha melhor para aquelas imagens e aquilo é extraordinário, porque praticamente não há mulheres e não há outras raças. Aquilo são chineses, quer dizer, eu não sei certamente que haverá imigrantes na China, não sei se há casamentos mistos na China, se há filhos de casamentos mistos e se eles podem progredir na política ou não. As mulheres aparentemente não podem, parece que podem noutros setores da atividade, mas na política e no partido não progridem seguramente. Mas aquilo foi uma imagem, quase uma imagem dos congressos do partido nazi de Hitler, e que assente na superioridade do homem chinês. Não é a superioridade da raça ariana, é a versão do século XXI, é a superioridade do homem chinês. Aquilo é uma coisa tenebrosa. E, portanto, quer dizer, ter confiança num país que é governado por aquele por um partido com aquela cultura, que é verdadeiramente um partido racista, um partido sexista, um partido nacionalista, além disso ainda marxista-leninista, é uma coisa assustadora. E, portanto, só isso eu fico assustado com as ambições globais que a China tem. E tudo que está disposta para fazer para atingir essas ambições globais. A internet foi rápida a refazer o vídeo de Cristiano Ronaldo e a pôr-lhe uma peruca e um colete a dizer Liz Truss para comparar duas saídas antes do fim do jogo. E aqui vamos mesmo tirar a bola à primeira-ministra britânica, demissionária, e passá-la a outros jogadores. Boris Johnson é ou não uma ideia louca para a sucessão no governo britânico? Antes de falarmos da decisão de Liz Truss propriamente dita, o que é que vos parece esse regresso do ex-primeiro-ministro e que carta do baralho é que lhe atribuiriam? João Marcos de Almeida, podemos começar por ti. Eu dava espadas ao regresso de Boris Johnson. Boris Johnson, aliás, temos de nos lembrar de várias coisas. Boris Johnson foi na altura o partido, os deputados, a maioria revoltou-se contra Boris Johnson como primeiro-ministro, achavam que ele estava a ser incompetente como primeiro-ministro. Não sei como é que uma pessoa passa de incompetente para competente em 4 meses. Mas mais grave do que isso, há um inquérito parlamentar no Reino Unido em curso em relação à conduta de Boris Johnson, que é acusado de ter mentido no Parlamento, no plenário, indireto aos deputados. Portanto, ter mentido aos deputados sobre o caso das festas que organizou durante o período do Covid e durante o período de distanciamento, em que não foram cumpridas as regras que o seu governo tinha imposto aos cidadãos britânicos, o que é uma coisa grave.
Portanto, parece-me quase suicida o partido escolher para líder uma pessoa que demitiu há 4 meses e que está, além disso, sob investigação parlamentar de um comportamento grave. Portanto, eu daria espadas. Além de que há coisas muito mais graves sobre Boris Johnson, quer dizer, eu acho que o ponto fundamental, a crise do Partido Conservador tem a ver com o Brexit. Eu acho que o Brexit está a destruir o Partido Conservador. Já vamos falar sobre isso, João. Deixa-nos só olhar aqui para as cartas. Antes disso, Jorge, queres trunfar e já agora diz que carta é que escolherias para Boris Johnson? Pode ser mesmo uma figura também, além do naipe. Eu escolheria espadas também. É um trunfo em parte, mas portanto, eu concordo com o João que Boris Johnson saiu mal há apenas 4 meses, não é? E que tem todas estas questões ainda em curso. Agora, a parte em que eu discordo do João é a ideia de que os próprios deputados agora podem ter percebido que Boris Johnson eleitoralmente pode valer mais, a figura dele eleitoralmente pode valer mais do que o próprio partido, e podem escolher o caminho que nos pode parecer externamente um suicídio, mas que pode ser o único caminho para esses deputados em futuras eleições. Boris Johnson pode ser ainda o trunfo eleitoral que pode restar ao Partido Conservador neste momento. Os britânicos têm memória curta, Luís Aguiar Conraria? Bem, se tiverem boa memória, vão se lembrar que ele é uma pessoa engraçada e que pelo menos mantém algum ânimo, e portanto, por isso a minha carta para ele seria o Joker no sentido de palhaço e se calhar de ouros, porque ele acaba por ter algum brilhantismo. Portanto, eu concordo com tudo o que foi dito antes, não me interpretem mal, mas apesar de tudo é uma figura engraçada e se regressar trará animação, o que também é importante. E isso chega, Susana Peralta? Pois, eu também tinha Joker no sentido do brincalhão, não é? Mas como o Luís me tirou essa carta, se calhar dou-lhe assim um valete. Mas eu dou-lhe um valete também ao Douros ou Copas, porque, enfim, apesar de tudo aquilo que ele e ter mentido no Parlamento, e sobretudo, nós já falámos aqui do Boris Johnson, não é? Tem aquele lado das pessoas que acham que estão acima das regras, e isso é completamente inaceitável, e é sobretudo inaceitável numa pessoa que quer assumir o cargo mais importante politicamente de um país, enfim, de uma democracia parlamentar como é o Reino Unido, mas de facto, enfim, é uma pessoa que tem a sua piada, e portanto ele ia trazer alguma animação à nossa vida. Mas vamos ver o que acontece, porque parece que ainda nem sequer decidiram no Reino Unido se a decisão vai ser tomada pelos deputados, pelos membros do Parlamento do Partido Conservador. Ontem estava-se a falar nisso e agora já estou a dizer que talvez vão devolver de novo o voto às bases do partido, e das bases do partido podem sair... Desculpa, João, diz. Não, vão ser... Se houver 2 candidatos depois de segunda-feira, os membros do partido vão votar online. Pronto, portanto vão devolver o voto às bases, e que ontem parecia ser e daí podem sair grandes surpresas, não é? Sendo que temos Rishi Sunak, ele que concorreu precisamente contra Liz Truss, que só conseguiu ficar 45 dias no cargo. Rishi Sunak, ao que parece, ainda é o favorito. Mereceria aqui João Marcos de Almeida uma carta melhor do que Boris Johnson? Eu não sei se ele é o favorito, quer dizer, é um dos favoritos. Mas também, voltando ao ponto da Susana, eu acho que é muito difícil haver uma grande surpresa, porque o critério para, para se poder ser candidato é ter o apoio de 100 deputados. Ora, os conservadores têm cerca de 340 e tal deputados, portanto, matematicamente nunca poderão aparecer do que mais 3 candidatos. Mas mesmo 3 é muito difícil. Portanto, o mais provável é ver 2 candidatos na segunda-feira, ou então até 1, mas o mais provável é ver 2. Se o partido quiser já a unidade, só arranja um deputado. Mas Sunak é candidato. O problema de Sunak é que ele também manter a divisão do partido. Porque as pessoas também não se esquecem, e sobretudo os apoiantes de Boris Johnson, ainda há muitos, que foi Sunak que traiu Boris Johnson, quer dizer, enfiou-lhe como se costuma dizer, enfiou-lhe uma faca nas costas quando se demitiu de Ministro das Finanças para apressar a demissão de Boris, porque queria ele ocupar o lugar de Boris. Portanto, a verdade é que há aqui muitos ódios pessoais, há muitas vinganças que
e traições que foram feitas, e as pessoas não se lembram disso, e Sunak, de certo modo, faz parte desse conjunto de traições e de vinganças. E a verdade, Liz Truss só chegou líder porque Boris Johnson, que é o grande, é o mais favorito entre os membros do partido, não entre os deputados, mas entre os membros do partido, os militantes do partido, Boris Johnson apoiou Liz Truss para derrotar Sunak. Foi essa a única razão porque Liz Truss ganhou as eleições no Partido Conservador. Foi o instrumento de Boris Johnson para se vingar em relação a Sunak. Portanto, ainda continuamos na mesma luta, de certo modo, entre Boris e Sunak. E, portanto, temos aqui um partido conservador cada vez mais em roda livre. Ontem até aqui na Rádio Observador, noutro programa, o Semáforo Político, Pedro Silva Pereira, deputado do PS, dizia que os conservadores estão a ser capturados por uma corrente extremista. É mesmo isso, Jorge Fernandes, que estará a acontecer? Não, claro que não. Mas só o Pedro Silva Pereira que estamos a falar, portanto, não admira que ele não perceba o que se está a passar. O Partido Conservador, aliás, o João já há pouco estava a falar disto, está há vários anos que é uma coligação, no fundo, de dois partidos num só. Por um lado há uma ala mais cosmopolita e liberal e por outro há uma ala mais nacionalista e anti-europeia, enfim, no sentido lato da palavra, que na prática é uma ala que estaria mais próxima daquilo que seria, enfim, o UKIP aqui há uns anos, antes de se ter desfeito pós-Brexit. Aliás, de resto, o início da história do Brexit foi a utilização por parte de David Cameron do instrumento do referendo para tentar unificar o partido através de um choque exógeno da votação popular que, julgava ele, iria, no fundo, pelo menos durante uma geração, terminar com esta luta fratricida destas duas fações dentro do partido. E o fim, do processo é aquilo que todos sabemos. O Brexit, na verdade, ocorreu e o problema que neste momento é que o Partido Conservador é algo difícil de definir porque não é evidente o que é que mantém estas duas grandes fações juntas. No entanto, quer dizer, estas divisões dentro dos partidos britânicos não são só visíveis no Partido Conservador. No Labour, esta mesma divisão existia de forma igualmente forte durante a liderança de Corbyn. Corbyn era fortemente anti-União Europeia, histórica desde sempre, não é? E, portanto, no fundo, este é o problema dos sistemas partidários. Existe, Jorge. Existe. Há uma forte corrente anti-europeia no Partido Trabalhista. E, portanto, no fundo, este é o problema que existe em sistemas partidários que têm dois grandes partidos e que, no fundo, estes partidos têm que ser internamente heterogéneos o suficiente e, no fundo, à medida as flutuações políticas no país resultam, na verdade, das escolhas e interfações dentro de cada partido. E, portanto, a mudança que podemos ir vendo no Partido Conservador a mudança no país que podemos ir assistindo ao longo dos anos, consiste, na verdade, na flutuação interna dentro dos conservadores entre estas duas fações. E o problema, quer dizer, só para terminar esta parte, é que a competição política no mundo pós-Brexit ainda não está verdadeiramente clarificada. Por um lado, foi difícil atingir o acordo com a União Europeia. Depois, e isto é muito importante, quer dizer, houve necessidade no Reino Unido de reconstruir imensas partes do aparelho de Estado que tinham sido, enfim, progressivamente eliminadas desde os anos 70 porque tinham sido mandadas para um nível supranacional e, portanto, ao longo destes anos tem sido um trabalho muito difícil de reconstruir partes elementares, por exemplo, na componente da regulação, que não existiam simplesmente já ao nível nacional. E a pandemia atrasou tudo isto. Portanto, o Reino Unido vive eu não acho que isto seja um momento de colapso, nem pouco mais ou menos. É um momento de transição que provavelmente vai demorar alguns anos até que haja uma estabilização das dimensões de competição política, já no mundo pós-Brexit. Isto é perfeitamente natural e são convulsões do choque pós-Brexit. Mas vai ficando cada vez mais evidente esse impacto do Brexit. João Marcos de Almeida, há bocado querias falar sobre isso. O que é facto é que os britânicos têm estado aqui com sucessivas crises políticas. Há aqui uma instabilidade diretamente ligada a essa saída da União Europeia? Eu acho que é óbvio, isso é mais visível, porque, interessante, houve a pandemia e agora a guerra. Aliás, basta ver como estava o Partido Conservador antes do referendo. Tinha uma maioria sólida no Parlamento, tinha um primeiro-ministro com estabilidade política, era primeiro-ministro há mais de 6 anos, e desde que fizeram o referendo já tiveram 3 primeiros-ministros, vão para o 4º, a não ser que haja a repetição de um deles volta a ser primeiro-ministro,
mas será o 4º primeiro-ministro, para todos os efeitos. É um partido que está em permanente guerra, portanto o referendo não resolveu nada, só acentuou as guerras no partido sobre a Europa, e acho que é uma decisão terrível o Reino Unido, mesmo em termos económicos, em termos geopolíticos, sair da União Europeia. Os britânicos nunca perceberam, o Partido Conservador pelo menos nunca percebeu, uma coisa que os franceses perceberam claramente. A União Europeia também serve para disfarçar o declínio dos países europeus. E esta ideia de que os britânicos tinham a sua soberania ameaçada dentro da União Europeia é uma fantasia. Quer dizer, eu trabalhei na Comissão Europeia e o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia. O Reino Unido tinha imensa influência na União Europeia e é dentro da União Europeia que se procura mudar as coisas que agradam menos, que se procura defender os interesses dos países. O Reino Unido fora da União Europeia terá uma economia mais pequena, será mais fraco economicamente e terá muito menos influência política, quer na Europa, quer no plano global. Já que pegas nessa questão da economia, podemos falar aqui daquilo que acabou por ser um tiro ao lado e ditar depois também, juntamente com as demissões de ministros, o fim desta curtíssima era de Liz Truss. Luís Aguiar Conraria, aquela ideia de baixar os impostos aos mais ricos acabou por ser fatal. Sim, mas eu não acho que a questão seja a redução dos impostos aos mais ricos. Quer dizer, se a redução dos impostos fosse aos mais pobres, acontecia o mesmo. O problema dos mercados não querem saber se são os ricos ou os pobres que pagam os impostos. O que querem é ter garantias de que os seus empréstimos serão pagos. Portanto, o que lhes interessa são as projeções para o déficit e para a evolução da dívida pública, não propriamente se a distribuição fiscal é eticamente justa ou não. Mas há aqui, portanto, nós estamos aqui a falar, aqui os meus colegas já deixaram bem claro que a crise não é de agora, a crise vem de antes. Portanto, nós estamos a falar de um partido que tem uma incrível maioria no Parlamento e que já teve, e que, portanto, viu o seu primeiro-ministro a ser afastado e, portanto, ser agora substituído. Portanto, esta crise vem de antes, mas esta crise, concretamente, realmente resulta de uma crise dos mercados financeiros, que reagiram, de facto, à ideia de um déficit orçamental a disparar, quando a dívida pública é de cerca de 100% do PIB. E isto para mim, na minha cabeça, esta é a questão, é que nós não podemos ter agora, nós não somos independentes, ou um governo não é independente dos mercados quando a dívida pública é tão elevada. Não pode agora chegar ali uma primeira-ministra e dizer eu vou fazer o que o Ronald Reagan fez nos anos 80. Ou o que fez Margaret Thatcher, que não é bem, porque Margaret Thatcher essa cortou mesmo a despesa, mas não pode lá ser. Quando o Ronald Reagan foi para presidente, a dívida pública nos Estados Unidos era 30% do PIB. A Thatcher, quando lá esteve e cortou a despesa, a dívida pública era 40% do PIB. Em 2007... As entidades não são independentes. Não são independentes, exatamente. Em 2007, a dívida pública era 40% na Inglaterra. Depois, com a crise financeira, passou para os 80%, com a Covid passou para os 100%. E outra coisa muito interessante aqui é que desde a crise financeira, que os bancos centrais tiveram aquelas políticas monetárias super expansionistas que garantiam as taxas de juros baixíssimas e, portanto, este cavalgar da dívida pública não parecia ser problema. Só que essas políticas têm um prazo de validade, essas políticas monetárias ultra expansionistas. E esse prazo de validade é a inflação. Quando a inflação começa a subir, e começou a subir mais tarde do que muitos economistas previam, mas quando a inflação começa a subir, as políticas monetárias não podem ser injetar dinheiro. Porque se injetam dinheiro apenas vão servir para alimentar a inflação sem terem efeitos benéficos nenhuns. Portanto, esta é a realidade com que a Inglaterra vive neste momento, com um extra, que também aqui o João e o Jorge já falaram, que é que deixaram de poder culpar a União Europeia. Portanto, vão ter de se habituar a uma nova realidade. Susana Peralta, o que é que te parece aqui que... Não, eu acho que há uma diferença, apesar de tudo, entre baixar os impostos aos ricos e aos pobres, não do ponto de vista dos mercados, aí estou completamente de acordo com o Luís, mas havia do ponto de vista da Liz Truss e da sua crença completamente fora de prazo na chamada trickle-down economics, ou seja, ela achava mesmo que baixando os impostos aos mais ricos, naquele montante, e a pôr a economia a crescer de uma tal maneira que este déficit que ela agora ia financiar no curto prazo, portanto emitindo dívida,
que os mercados iam perceber, não, porque ela está a baixar os impostos aos ricos e a economia inglesa vai crescer espetacularmente e, portanto, daqui a 2 ou 3 anos já vamos ter aqui um PIB inglês extraordinário para pagar esta dívida. E acontece... Susana, mal comparando, era como as scooters em Portugal do João Cravinho, também se fazia autoestradas, isso tudo não havia problema nenhum, depois do crescimento económico ia pagar tudo. Tu consegues fazer isto quando a dívida pública é 50% do PIB, quando é 100% do PIB não consegues. Não, e quer dizer, consegues fazer quando é 50% do PIB porque ainda consegues aumentá-la, porque a verdade é que estes tipos... Claro, exatamente, não é porque funciona. Não funciona, é porque há margem para cometer disparates. Exatamente. Portanto, aqui a questão é que esta crença no trickle-down economics, que é a economia que se traduz, não é a minha tradução à letra, é a economia do pinga-pinga, que é nós pomos dinheiro lá em cima e aquilo pinga cá para baixo e a economia toda começa a crescer. Enfim, os estudos académicos já há muito tempo que dizem que isso não é assim, quer dizer, não quer dizer que uma baixa de impostos não leva a crescimento económico. Pode levar, dependendo da baixa de... Muitas vezes o diabo, como se costuma dizer, está no detalhe da maneira como são desenhadas essas diminuições de impostos. Agora, o que não leva é um crescimento económico que compensa a baixa de impostos, não é? Portanto, de maneira a que a receita fiscal até aumente. Portanto, estas pessoas que têm esta crença mágica nos impostos, há uma crença mágica à esquerda que acha que os impostos resolvem tudo. E há uma crença mágica na direita mais liberal, da qual a senhora Liz Truss se fazia herdeira. Aliás, ela várias vezes disse que a grande fonte de inspiração dela era a Margaret Thatcher. Há uma crença também que os impostos resolvem tudo. E como é que resolve? A gente baixa os impostos, isto cresce tanto que até conseguimos aumentar a receita fiscal baixando os impostos. Isso não existe, nunca foi visto. Esse conceito de que nós baixando os impostos vamos conseguir ter mais receita fiscal é puro pensamento mágico. E isso leva-me à reação eu percebo que isto para a iniciativa liberal seja muito complicado, ver o que está a acontecer no Reino Unido e sobretudo ver a reação que os mercados tiveram, porque essa é que foi a verdadeira... Foi de facto nós percebermos que isto, o trickle-down economics, já nem os mercados acreditam naquilo e perceberam que aquela ideia que a Liz Truss tinha, que a economia crescer o suficiente para se pagar esta dívida e sobretudo com este pacote dela de apoio à fatura energética, era de facto um pacote muito dispendioso, eu já lá vou, esta crença da Liz Truss, os mercados não tiveram essa crença e não confiaram nela, disseram, não minha amiga, tu depois não vais conseguir pagar esta dívida, portanto, como não vais conseguir pagar esta dívida, toma lá esta taxa, eu só te empresto dinheiro se me pagares esta taxa de juros. Só uma coisa, Sim. Eu acho que os mercados não condenaram em si uma política de descer impostos. O que os mercados condenaram foi que a Liz Truss queria diminuir impostos aumentando a despesa por causa das ajudas energéticas e queria pedir emprestado aos mercados. Claro, mas João... Foi emprestar dinheiro à Liz Truss porque para não baixar impostos, que é uma coisa diferente, porque não diminuir a despesa. Porque não acreditaram que essa diminuição de impostos ia ser suficientemente mágica para gerar crescimento económico que lhes pagasse essa despesa, essa dívida no futuro. Portanto, não acreditaram que a diminuição de impostos ia ter esse efeito mágico, porque a Liz Truss passou 3 semanas a dizer deliver growth e vamos agora aqui fazer a nossa economia vai crescer espetacularmente, vamos ser super competitivos, não sei o quê, cortando impostos. O que eu contesto é que o erro de Liz Truss põe em causa uma política económica onde possa haver diminuição de impostos. Agora, a diminuição de impostos não pode ser uma medida avulsa, tem que fazer parte de uma política económica que permita a diminuição de impostos. E em relação, eu acho que continuo a acreditar, e nisso tenho uma perspectiva liberal, que há uma elevada carga fiscal para muitas pessoas. Eu continuo a achar que é uma coisa inaceitável que uma pessoa que não tem um grande ordenado, tem um ordenado médio, João, mas isso é outro... cerca de 40% do seu ordenado em impostos. Mas é outro debate. É outro debate. Bom, para já, quem são essas pessoas, não é? Porque o que conta não é quanto é que as pessoas ganham em termos absolutos. Eu estava a falar do Reino Unido. Agora, pronto, ok, estava a falar do Reino Unido. Ok, mas quer dizer, mas o ponto aqui é que os mercados não acreditaram na patranha de que a economia ia crescer o suficiente para lhes pagar esta dívida que estava a ser gerada. Portanto, esse foi o problema. E quando a iniciativa liberal vem defender-se isto, quando a iniciativa liberal tem um projeto, como é sabido, de diminuição de impostos para Portugal, a flat tax dele há uns cálculos que foram feitos, julgo, por uma consultora, já não sei qual, precisamente para o Observador, que mostra que a flat tax da iniciativa liberal ia limpar 1/4 da receita de IRS. Isso corresponde aproximadamente a entre 4 e 4,5% da receita fiscal total do país, e não estamos a contar os cortes em IMT, o adicional de IMI que também ia haver e as alterações no IRC. Portanto, a iniciativa liberal nunca disse como é que ia pagar essa diminuição de impostos. E agora vem comparar a Liz Truss ao Sócrates.
Quer dizer, isto não faz sentido nenhum, de facto. Isto foi um gesto de desespero da Iniciativa Liberal e eu julgo que estava na altura deles nos virem dizer onde é que iam cortar verdadeiramente. Não é só com ideias, vamos já calar, com ideias voluntariosas de orçamento de base zero e tal, está bem, mas onde é que vais cortar para conseguir fazer esta diminuição de impostos? Porque isso foi o problema da senhora Truss, que além disso quis aumentar a despesa, isso é verdade. Bom, de crise política em crise política e com uma crise económica complicada e tantas mudanças em tão pouco tempo, não está nada fácil a vida em território britânico. Nós aqui estamos sempre alegremente fora do baralho. Até para a semana.